Olá a todos e a todas. Nós estamos aqui de volta num momento muito decisivo da política internacional e, mais uma vez, o presidente Donald Trump está no centro das atenções. Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, uma das primeiras frentes em que ele decidiu agir aí foi na política comercial e agiu forçando a caneta na alta tarifária, vamos dizer assim, né? E com isso ele rasgou os acordos sobre comércio. Nos últimos dias, o presidente Trump anunciou um novo tarifaço, atingindo aí vários países, especialmente a China. Nós estamos falando do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, que recai sobre produtos importados dos 60 países que ele classificou como os piores infratores. E estão agora sujeitos a impostos adicionais que variam de 11% até 104%. Este último percentual incidirá sobre produtos chineses. Foi uma escalada reativa, né, típica da retórica de força e imprevisibilidade que o presidente Trump gosta de usar. E algo como se fosse assim: se vocês reagirem, eu reajo ainda com mais força. E, para o desgosto dele e do mundo, né, dos mercados, a China está reagindo. Isso significa não só um choque nos mercados, nos preços, nas cadeias globais, mas um abalo direto na lógica que sustentou a ordem econômica global nas últimas décadas. Com esse gesto, o presidente dos Estados Unidos está atacando as regras da Organização Mundial do Comércio, né, e dos acordos bilaterais dos Estados Unidos, acordos plurilaterais, de um modo geral, enfim, tudo isso que a gente já viu lá atrás com o presidente Trump no primeiro mandato dele e agora novamente, né? Então ele está pressionando os parceiros do mundo inteiro e transformando a política comercial numa arma de disputa externa e também interna, né? Porque já tem ali racha entre os grupos de interesse dentro do país. A fórmula usada pelo governo dos Estados Unidos para as chamadas tarifas recíprocas basicamente cobram de um país por ter um superávit comercial com os Estados Unidos, exportando mais para os Estados Unidos do que importa, né, cada um desses países. Então, mesmo que não haja superávit, como é o caso do Brasil nos últimos anos, tem havido isso, a taxa elevada a base universal de 10%. Então, isso faz diferença muito grande, né, no comércio, na indústria do país, né, alguns setores, né? E o que está por trás dessa nova escalada tarifária, né? Essa é a grande pergunta, né, que vem se fazendo. Bem, em tese, o objetivo da política é reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos a zero. Isso era uma promessa dele lá atrás e volta agora de novo, né? É uma questão de emergência nacional, conforme algum funcionário da Casa Branca já falou para os jornais, né? Então, isso representa uma guinada dos fluxos de comércio mundial e explica o foco punitivo, especificamente na Ásia, né? Que é aí o centro hoje do comércio e, enfim, da manufatura no mundo inteiro. E o que a gente realmente viu com esse tarifaço é que, diferente do que estavam recomendando alguns especialistas, inclusive no Brasil, as negociações bilaterais não fizeram muita diferença, ou, na verdade, nenhuma diferença mesmo, né? Bem, temos muitas questões. E hoje, para nos ajudar a entender esse cenário e conectar os pontos com a história da política comercial dos Estados Unidos, eu tenho hoje um convidado muito especial, que é coautor de um livro, o livro Poder e Comércio, está aqui comigo, né? A política comercial dos Estados Unidos. É uma referência acadêmica para entender como os Estados Unidos chegaram até aqui. Bom, professor Felipe Mendonça, um dos coautores aqui do livro. É da Universidade Federal de Uberlândia e é pesquisador aqui do nosso INCT. Felipe, o presidente Trump, ele voltou ao centro das atenções com o anúncio de um novo tarifaço sobre produtos chineses. A nova rodada de tarifas está sendo anunciada sob o discurso de segurança econômica. Isso nos leva a uma questão central para entendermos o momento atual da política comercial dos Estados Unidos, que é o seguinte: o novo tarifaço seria só uma intensificação do que a gente viu no primeiro mandato do Trump entre 2017 e 2020, ou inaugura
uma nova fase, né, uma fase diferente da política comercial dos Estados Unidos, mais orientada por uma estratégia de política industrial nacional. Você acha que tem isso? Eu passo a palavra para você. Agradeço muito a sua presença aqui. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Neuza, pelo convite. Eu cumprimento também todos e todas que nos assistem agora. Bom, Neuza, você tocou em vários pontos importantes, né? Mas começando pela tua última provocação, se esse tarifaço que nós estamos vendo hoje, conhecido lá como Dia da Libertação, né? Se isso é uma mudança de um padrão que já tinha sido colocada em movimento no primeiro governo Trump, né? Porque, de fato, se você vai lembrar muito bem, na primeira passagem do Trump pelo governo dos Estados Unidos, houve ali uma guerra comercial muito direcionada para a China, né? Mas que se chega a um acordo, a pandemia acaba que faz a gente esquecer, né? Um pouco que ali houve um acordo entre os chineses e os Estados Unidos naquela conjuntura. O Trump também tinha falado muito duro com o México e com o Canadá, e aí o que acabou se convertendo na renegociação do NAFTA, né? Mas depois a gente teve esse ato com o governo Biden e agora o Trump ele volta. Aí me parece, sem a necessidade de ter que concorrer novamente a uma eleição, não sei se isso é uma variável importante, a não ser que ele mude a Constituição para um terceiro mandato, mas a princípio ele não vai mais se colocar sob o escrutínio público, né? E isso me parece que fez com que ele perdesse qualquer tipo de amarra, e aí passou a adotar, portanto, uma política comercial inédita, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente está diante de uma mudança de placas tectônicas aí, da formulação da política comercial dos Estados Unidos, mas não só isso, também o impacto que isso pode ter, não só para a economia doméstica americana, que é um ponto importante que a gente tem que destacar, mas também para o que significa o papel dos Estados Unidos no mundo. Acho que também essa é uma outra dimensão importante, porque me parece que com isso o Trump, de uma vez por todas, acaba por abdicar a sua presença mais ativa no mundo, especialmente no sistema de comércio, nas discussões multilaterais de comércio. E, em terceiro lugar, aí sim, como você mencionou muito bem, uma tentativa de conter a China. Bom, existem várias contradições nisso, né? Do ponto de vista doméstico, me parece que, também como você mencionou muito bem, e isso acontece historicamente nos Estados Unidos, quando se adota uma política de comercial, que seja de liberalização comercial ou uma proteção aqui ou colar, historicamente, as forças domésticas do país, elas se reacomodam, elas atuam para que a política volte a um determinado eixo comum, né? Então, certamente haverá, e já há, né? A gente consegue perceber isso, uma oposição interna no país, e isso pode ser muito importante, trazer dificuldades para o governo Trump. Eu não sei se você viu, por exemplo, o Elon Musk já tweetou xingando o Peter Navarro, né? Porque é uma demonstração pública de um desentendimento, mas várias outras lideranças, vários outros empresários que tinham apoiado o Trump na campanha já se manifestaram publicamente pedindo que ele repense essa trajetória. Wall Street também, a gente percebe lideranças de Wall Street também dizendo que esse é um caminho que certamente vai trazer recessão e inflação. Então, é muito comum entre os analistas o cenário de recessão e de inflação. Inflação é certeza, né? Porque a economia americana ela é extremamente globalizada, muito diferente da brasileira, por exemplo, e uma medida desse tipo certamente vai ter impacto direto no consumo e, portanto, impactando na renda média das famílias americanas, né? A promessa do Trump, e é uma promessa completamente vazia, que não tem nenhum respaldo na literatura, não tem nenhuma conta que foi feita. Ele diz que esse tarifaço vai trazer trilhões de dólares para a população americana. Ele usa o termo trilhões,
A lógica é um pouco essa, a gente vai tarifar e aí a gente vai arrecadar dinheiro e eu vou conseguir reduzir imposto. Essa é a lógica que o Trump está tentando convencer, e convencer uma boa parte, né? Agora, nessa segunda dimensão que eu mencionei, sobre os Estados Unidos abdicar o papel que sempre tiveram no mundo, especialmente no que diz respeito à política comercial, né, ao multilateralismo comercial, esse é um ponto bastante inédito, Neuza, porque os Estados Unidos basicamente rasgam, né, toda aquela trajetória de atuação em torno de normas, de acordos, acordos formais, acordos informais. Os Estados Unidos foram os grandes arquitetos, né, disso que a gente chama de regime multilateral de comércio, sempre tiveram à frente desse regime, e de um tempo para cá, isso é importante lembrar, mesmo antes do Trump, já do Obama, a gente já percebe um esvaziamento, né, principalmente na OMC. Mas o Obama não desistiu de acordos multilaterais, via saídas oceânicas, né, o TPP, lembra disso? O Trump não, freia. O Biden também, ele tenta retomar, mas a OMC, ou esse que é o ponto, a OMC de Obama até hoje vem sendo escanteado, né? Mas Obama e o Biden não tiveram coragem, né, de rasgar, enfim, esse legado que os Estados Unidos sempre tiveram de negociações multilaterais, de uma atuação baseada em normas e regras, né? Isso me parece que demonstrou de maneira cabal para o mundo que os Estados Unidos não são confiáveis, né? E que não vale a pena negociar com os Estados Unidos. Você mesmo falou, Neuza, na abertura dessa conversa, que alguns países optaram por tentar bilateralmente convencer, né, a Casa Branca a retirar esses países da lista do tarifaço. Isso não fez nenhuma diferença. Então, o Trump demonstrou para o mundo que ele não é um ator confiável, não é um negociador confiável, e o que ele fala não tem o menor valor, porque no fim do dia ele faz o que dá na cabeça, a partir de métricas completamente contestáveis. Você mesmo mencionou, o Brasil é um país que tem déficit com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos, a princípio, né, não deveria ter uma sobretaxa para o Brasil, mas eles aplicaram esse piso de 10% e o Brasil, eu vi até algumas manifestações da imprensa que a parte da diplomacia brasileira comemorou os 10%, né, porque poderia ser bem pior, mas é um país que tem superávit, né, e o Brasil não conseguiu convencer os diplomatas americanos a retirar, porque é uma decisão que tinha sido tomada de cima para baixo, a partir de uma métrica também completamente inédita, colegial, né? O número, a taxa escolhida para cada país. Tem gente até que acha seriamente que aquilo foi feito no chat GPT e eu começo a acreditar que existe alguma possibilidade, né? Mas é uma conta muito colegial de como ele fez o cálculo, né? Que não faz sentido nenhum do ponto de vista enfim, de como é feito o comércio. E, em terceiro lugar, também retomando o ponto que você mencionou, aí tem a ver com talvez o grande foco do tarifaço, tanto do primeiro governo de Trump, agora também no segundo governo, é a contenção da China. Nesse caso, há um grande consenso dentro dos Estados Unidos que a China é um problema e que o tarifaço, para o caso chinês, é algo justificável, né? Só que a China de 2018, 2019, 2020 não é a China de 2025. O que eu tenho percebido, lendo analistas especialistas em China, é que a China se preparou, né, para uma nova guinada protecionista dos Estados Unidos, e hoje a China é menos dependente do mercado americano do que era no primeiro governo, né? Então, se a gente fosse pensar em termos de dependência, né, os Estados Unidos dependem mais da China do que a China depende dos Estados Unidos, né? E a China, ela se preparou diversificando as suas exportações, criando, né, parcerias estratégicas, com possibilidade, inclusive, de triangulação das suas exportações de volta para os Estados Unidos, passando por parceiros, né, com taxas
alfandegárias menores, né? E aí, o efeito prático disso, e eu acho que esse é o dilema, por exemplo, da diplomacia brasileira, é, é que o Trump, com o tarifaço, ele, ele reconfigura, de certo modo, né, esse centro gravitacional do comércio mundial para a China. Né? Então, esse é um efeito, eu acho, colateral bastante importante que essa política do Trump tem gerado e certamente vai empurrar países como o Brasil para o mercado chinês. Né? No Brasil, por exemplo, a gente já está vendo algumas oportunidades, né, de ocupar, por exemplo, mercados que antes eram ocupados pelos Estados Unidos, o mercado chinês, que agora o Brasil tem algum potencial de ocupar. Enfim, em resumo, eu acho que uma mudança de placa tectônica aí, né, que vai ter impactos domésticos importantes, que vai deixar severas sequelas na política internacional dos Estados Unidos e vai recolocar a China em um patamar, em outra prateleira, né, no comércio internacional. Muito bom, Felipe. Excelente colocação sua aqui. Você assim traz, ajuda a gente a pensar, né? E, e ajuda a gente a perceber como a retórica do governo Trump, né, em especial do presidente, né, aquela America First, o Make America Great Again, né, que você estuda isso, e a gente percebe que ela se insere em um cenário diferente de 2017, né, como você colocou, tem toda uma mudança aí, é um cenário geopolítico tecnológico mais disputado, né? A China se preparou exatamente, ela não vem respondendo de bate-pronto ou de forma aí desestruturada, né? Assim, sem. Ela está estruturando o discurso, né? Ela está bem estruturada para fazer o discurso e responder aos ataques aí na imprensa, inclusive, né? A competição global ela se intensificou e a China está no centro da disputa e aí assim gera essa preocupação crescente, né? Dentro dos Estados Unidos, como você falou, então ele também faz isso do jeito dele, né, da forma caótica dele, mas também para responder a alguns grupos. E a gente viu que com o governo Biden também não se desfez o que ele havia feito lá em 2000, no primeiro mandato. Então, o Biden dá uma continuidade nisso. Então, a gente vê que dentro dos Estados Unidos, os dois lados estão, de certa forma, convergindo, né, em relação a essa disputa, a essa ameaça que a China estaria oferecendo, né? Então, tem uma preocupação crescente com as cadeias de suprimentos aí, de torná-las mais seguras, principalmente depois com a pandemia, enfim, tudo isso que a gente viu acontecer, né? E aí me parece que nos Estados Unidos há um debate mais aberto sobre o papel do Estado no direcionamento produtivo, né? Que isso a gente não via lá na década de 90, né? Mesmo assim, até antes da crise financeira de 2007, a gente não ouvia isso, era até um pecado você falar, era um fundamentalismo de mercado, conforme a gente usa, né? E agora não. Então, claro que diante do caos que esse tarifaço todo está trazendo, parte do Congresso e do setor privado manifesta aí forte preocupação com os custos e os riscos do novo tarifaço, né? Especialmente diante das tensões globais e da capacidade de resistência da China contra as medidas do Trump, né? Então, se algum grupo esperava que houvesse uma negociação ali, ou não tivesse acreditando tanto nessa estrutura da China, ou nesse dever de casa que ela teria feito, né, de projetar um cenário caótico desse, então estão errando, e aí os mercados estão ainda derretendo, né? Os preços aí das ações e tal. Então, talvez o que a gente está vendo não seja mesmo só um protecionismo clássico, mas uma transição, ainda que caótica, para um modelo de política comercial cada vez mais híbrido, vamos dizer assim, né? No qual a política industrial
volta a ter protagonismo. Depois você pode discutir isso aqui, colocar isso, esse meu comentário, mas enfim, eu já gostaria de passar para um segundo bloquinho aqui de conversa entre a gente, né? Que estaria mais relacionado ao peso da história, né? Então, vou agora chamar você para falar do livro, né? Se a gente olhar para o cenário atual, isoladamente, então parece que a política comercial dos Estados Unidos vive uma ruptura inédita. E isso, claro, tem vários fatores aí por trás disso. Mas o livro Poder e Comércio e Política Comercial dos Estados Unidos, que você escreveu aí com o nosso grande mestre, professor Tulo Vigevan, e o nosso querido colega, o professor Tiago Lima, né? Foi publicado em 2016 pela editora Unesp, é uma coleção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos, em parceria com a editora Unesp. Nessa obra, nos mostra que há um fio condutor mais profundo, né? A tese central aqui do livro de vocês aponta por uma trajetória marcada por oscilações entre abertura seletiva e protecionismo. Que a gente estava numa discussão antes de tudo isso, antes das eras Trump, né? E da China nessa competição, exercendo um papel muito mais central, né? A gente via esse protecionismo, essa abertura seletiva, vamos chamar assim de pragmatismo, né? Que muitos autores chamaram. Ou seja, os Estados Unidos nunca foram exatamente os campeões do livre comércio. Vocês falaram isso em algumas vezes, já ouvi você falando sobre isso, que o discurso liberal gosta tanto de propagar, mas sempre usaram as instituições internacionais a seu favor, ou seja, quando lhes convinha, né? E sempre protegeram setores estratégicos. E, além disso, o livro ele também mergulha na formação do STR, que depois você fala para a gente o que é essa agência, né? Que é onde fica o representante de comércio, quer dizer, é uma agência aí super importante, né? Como um órgão de Estado robusto e politicamente articulado. Não sei se é órgão de Estado, depois você também define qual é a institucionalidade, né, da agência. Você sabe melhor do que eu isso daqui. E nessas tensões crescentes com a OMC, desde os anos 90, então tinha um papel muito atuante. Quando a hegemonia dos Estados Unidos começou a ser ali já desafiada mais abertamente, né? Na sua avaliação, então, que elementos dessa história institucional e política, incluindo o papel do SR, ajudam a entender o que a gente está vendo hoje, né? Especialmente com esse novo tarifaço e com essa postura confrontacional dos Estados Unidos com a China, né? Os Estados Unidos do Trump, mas também a gente vê os democratas nesse apoio em relação ou nessa convergência de ideia com relação à ameaça que a China estaria oferecendo. Obrigada mais uma vez. Bom, obrigado você pelas excelentes perguntas, e também por trazer o livro à tona, né? Eu acho que esse livro, eu tive a alegria de escrever com o Tulo Giovanni e com o Tiago Lima, dois especialistas aí no tema, e é um livro que a gente aborda, basicamente, a história da política comercial dos Estados Unidos no século XX. Está na agenda de escrever um do século XXI, mas aí a conjuntura ela vai sempre atropelando, a gente fala, não, deixa passar esse tsunami para a gente ter algum entendimento para incorporar. E agora aconteceu tudo isso, mas está na agenda da gente seguir com essa pesquisa, em breve novidades, assim, eu espero. O que a história da política comercial dos Estados Unidos nos mostra é exatamente isso que você falou, Neuza. Os Estados Unidos, eles não são conhecidos assim pela literatura como os principais defensores do livre comércio do mundo, por mais paradoxal que isso soe. Os Estados Unidos, desde a sua independência, até ali o entre guerras, sempre fizeram política comercial protecionista, né? E muito aliada também a uma visão da política comercial como um instrumento de um tipo de política industrial, como você também problematizou na sua fala, né? Então, se você volta lá no relatório das manufaturas do Hamilton, já está lá como que os Estados Unidos devem fazer política industrial e como a política comercial ela tem que ser usada
para atingir esse fim. E aí a proteção à indústria nascente, né, é uma pedra angular desse tipo de política que foi usado pelos Estados Unidos durante todo o século XIX e até o entre guerras. Né? No entre guerras, a gente teve um caso muito emblemático, que quando os Estados Unidos criam um pico tarifário, né, se não me engano, chega a 60%, com a Smoot-Hawley, né, que foi uma lei, um pico, um tarifaço, para ficar com o termo da moda, né, que tinha por objetivo proteger, entre aspas, né, os Estados Unidos de toda a crise financeira do ano anterior. Né. E aí, enfim, não se resolve o problema, o mundo entra em colapso, né, a gente entra na Segunda Guerra Mundial, começa, e aí os Estados Unidos se convertem, entre aspas, né, a uma política liberalizante só em 1934, quando o Cordell Hull ele faz uma série de tratados recíprocos, né, que é exatamente o mesmo nome que o Trump está usando nessa conjuntura, mas naquela oportunidade era justamente para abrir comércio, abrir as fronteiras do comércio dos Estados Unidos, mas já numa situação onde os Estados Unidos já se viam como parte da solução para o mundo que seria construído do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, muito rapidamente, Neuza, o que se forma ali em 45, em Bretton Woods, por exemplo, na conferência de Bretton Woods, ou que o consenso que vai se formando dentro dos Estados Unidos é que a corrida, os tarifaços ou o protecionismo, essa corrida para exportar a crise para o vizinho por meio de tarifas, era um problema e o diagnóstico era que isso tinha tornado o mundo mais perigoso e contribuído de alguma forma para o enfrentamento que houve na Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, já com Cordell Hull, entendem isso e começam a tentar construir toda uma série de movimentos, né, na sua diplomacia para que esse tipo de solução não fosse mais possível. E aí a diplomacia americana convida todo mundo para Bretton Woods, primeiro tenta construir a Organização Internacional do Comércio, que não é ratificada e tal, mas tudo isso desemboca no GATT, e aí a gente tem as várias rodadas do GATT, e aí você vê as tarifas dos Estados Unidos diminuindo, e aí a construção de um regime multilateral de comércio. Naquela altura, os Estados Unidos entendiam que a reciprocidade, que é algo que o Trump agora não para de usar, né, um conceito que o Trump usa a todo momento, a percepção dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial era que a reciprocidade devia ser algo difuso. Ou seja, os Estados Unidos deveriam abrir voluntariamente as suas próprias a seu próprio mercado, e por meio da cláusula da nação mais favorecida, por meio desse tipo de movimento, no médio prazo, a média mundial, né, de tarifas cobradas seria reduzida. Isso funcionou relativamente bem. Só que não sem alguma resistência dentro dos Estados Unidos. E aí o livro aponta isso, que à medida que os Estados Unidos, então, a diplomacia americana vai construindo um regime multilateral de comércio, ela precisa criar uma série de instituições domesticamente para conter, de algum modo, os interesses protecionistas que começaram a surgir à medida que os Estados Unidos vão ampliando a sua presença no mundo e reduzindo suas tarifas. No livro, a gente chama isso de diques de contenção. É essa lógica do dique, né, que contém ondas, né, ondas protecionistas. Então, quais eram esses diques que vão sendo formados já na década de 40, 50, na década de 60, a princípio com o STR? Quais eram esses diques? O primeiro era um sistema de comitês do Congresso, ou seja, o Congresso, você tem ali um comitê no Senado e um comitê na Câmara dos Deputados, que de algum modo atuavam para filtrar os interesses
protecionistas dos congressistas, evitando que, enfim, algumas demandas localizadas, né, fossem convertidas diretamente como demandas, né, oficiais por proteção. Esses comitês funcionaram muito bem durante boa parte do século XX. O segundo, DIC, foi o próprio STR e depois o USTR. O que era o STR? Ele é criado na década de 60, no bojo, né, do Trade Expansion Act de 62, a princípio com o nome, né, STR, depois vira USTR, que é esse representante comercial dos Estados Unidos. Ele fica formalmente ligado ao executivo, mas ele tem uma natureza tripartite, porque ali se pensou numa solução onde uma espécie de um equilíbrio de poder, né? Porque ali você tem a entrada do Congresso, que muitas vezes vem, né, com interesses protecionistas, você tem uma entrada dos empresários e você tem uma entrada do executivo. E aí, nessa correlação de forças, o STR consegue mais ou menos converter demandas protecionistas por outras soluções temporárias para que a trajetória da diplomacia americana pró-livre comércio não fosse alterada significativamente. O terceiro DIC eram os remédios administrativos, né? Ou os remédios comerciais. O que significa isso? Os Estados Unidos vão criando uma porção de leis, a mais comum é a 201, depois a 301 especial, depois a 301, a Super 301, vários mecanismos dentro da sua legislação de comércio para resolver pontualmente situações onde setores demonstrassem ali para setores que demonstrassem uma dificuldade muito grande na competição internacional. Então, sem você alterar significativamente a trajetória macro da política, você conseguia pontualmente subsidiando, ou às vezes até retalhando, aumentando tarifas aqui ou ali pontualmente para defender, em momentos de crise, algum setor prejudicado. O setor siderúrgico americano sempre foi objeto desse tipo de política, o setor automobilístico americano sempre foi também fruto desse tipo de remédio, né? Que era um outro DIC. Quando a pressão começa a ficar muito forte, o sistema de comitês do Congresso não era suficiente para conter, o STR não era suficiente para conter, ainda você tinha uma outra camada de proteção, que eram os remédios comerciais, que acabavam, portanto, resolvendo a crise sem alterar significativamente a trajetória macro, né, da política comercial do país. E o último DIC que eu queria citar, tem outros, mas acho que é importante destacar esse, que aí, Neuza, sempre foi, até o governo Trump, a existência de uma presidência engajada com a política de livre comércio. A figura do presidente sempre atuou como um dique de contenção importante, porque quando tudo isso, esses outros diques não funcionavam, o próprio presidente bancava, né, a manutenção da política liberal do país, considerando, portanto, a importância estratégica que os Estados Unidos têm no mundo e o papel que isso teria em outras dimensões do poder americano, né? O pressuposto é que se os Estados Unidos têm uma liderança no comércio, isso facilita, de algum modo, os Estados Unidos em outras áreas, como segurança, defesa, assim por diante. Então, o livro mostra isso, e como que o tempo vai passando, e esses diques vão funcionando, alguns falham, mas aí o outro consegue suportar, e aí a gente tem um primeiro momento onde os diques foram bem testados, assim, que chega quase ao limite, né, que foi durante o governo Reagan. No governo Reagan, havia uma pressão já muito forte por proteção de indústrias americanas, principalmente a indústria automobilística, né, mas também a indústria de semicondutores, o setor de aço e tudo mais. O Reagan, ele não abriu mão do livre comércio enquanto diretriz principal durante o seu governo. Mas o que ele faz foi o que a literatura chama, a gente chama no livro, de um unilateralismo agressivo. O que isso significava?
Os Estados Unidos eles não fazem, não praticam tarifaço, mas eles criam aí dentro do STR um mecanismo onde os Estados Unidos poderiam retalhar os seus parceiros, né, caso os seus parceiros não abrissem as suas economias para os Estados Unidos. Então é diferente, né? Era uma tentativa de retalhar, de forçar os outros países a eles sim abrir, diminuírem suas tarifas para que os Estados Unidos pudessem vender em condições que os Estados Unidos consideravam fair, né? Fair trade, que era como ficou famoso o conceito durante o governo Reagan. E aí muitos países foram alvo desse tipo de atuação agressiva dos Estados Unidos, o Brasil, Coreia do Sul, o Japão, a Índia e tantos outros. Mas veja como é interessante, mesmo numa situação de crise, de uma pressão enorme por proteção no país, o presidente Reagan não abre mão, mas ele tem que dar uma resposta. E aí ele dá uma resposta usando os remédios, os diques de contenção, o STR e os remédios administrativos, e não abre mão dessa trajetória, né? Professor Felipe, eu agradeço muito a sua presença, professor coautor do livro Poder e Comércio, que trouxe uma leitura histórica e crítica essencial para esse no momento, né, que assim na história, mas também que nos ajudou a pensar no hoje, né, no momento. Queria agradecer, Neuza, pela parceria, pela amizade, né, pela entrevista também, e cumprimentar a todos e todas aí que ficaram com a gente até aqui, até o final dessa conversa, e me colocar à disposição para continuar nesse diálogo. Meu e-mail é mendonca@ufo.br. Estou à disposição para conversar com vocês. Obrigado. Muito obrigada. Então, vocês que nos acompanharam, ficaram até aqui, se gostou do conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Nós vamos seguir aqui acompanhando os desdobramentos dessa disputa e, claro, pensando juntos nos os caminhos para o Brasil nesse cenário cada vez mais turbulento e decisivo. A gente se vê aqui no canal do INCT e Neu, então até breve.